Shalom, queridos. Queria te deixar uma palavra nessa tarde de serviço hoje aqui na Secretaria de Fazenda, mais uma tarde de paz abençoada. Amém? Eu queria deixar uma palavra para você essa hora, falar de dois personagens que eu estava lendo a carta de João aqui, uma carta muito pouco falada, muito pouco lida. E aqui eu descobri dois personagens, Deus me mostrou dois personagens, e esses dois personagens eu tive discernimento de dois tipos de igreja que existiu nessa época e que ela renasceu hoje. Na verdade, ela existe hoje também. É uma igreja Diotrefes e uma igreja Gaio. E ao desenrolar dessa passagem você vai entender por quê, e você vai descobrir quem e que tipo de igreja você é, qual tem sido o seu papel, você que é líder e você que é liderado. Amém? Para a gente não perder tempo, vamos ler aqui 3 João, terceira carta do apóstolo João. Ao presbítero amado Gaio, a quem eu amo na verdade, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Me alegro muito quando os irmãos vêm e dão testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Olha que testemunho. Não tem maior alegria do que esta, a de ouvir dos meus filhos que andam na verdade. Amado, continua a proceder fielmente em tudo o que fazem, para com os irmãos e para com os estrangeiros. Eles perante a igreja deram testemunho do teu amor. Amém? Os seus encaminhamentos, sua jornada por meio digno de Jesus. Agora vamos pular para o verso 9. Escrevi também algumas palavras à igreja, mas Diotrefes, que gosta de exercer a primazia, não recebe as minhas cartas. Pelo que, se eu for aí, trarei à memória deles as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. Não contente com isso, não acolhe as pessoas e impede os outros de recebê-los também, e expulsa aqueles que acolhem da igreja. Muito forte isso, né, irmão? Quero que você entenda isso, uma palavra muito séria. Aqui o que está acontecendo? João, nessa carta, ele está alertando alguns irmãos sobre a prepotência desse homem. João está alertando as pessoas. É uma palavra rápida, 10 minutos no máximo. Essa carta João escreveu 90 anos depois da ascensão de Cristo, 10 anos antes da morte dele. Tá? É uma carta que ainda até hoje perdura no nosso coração, uma carta que até hoje ainda é uma realidade. Então João está alertando as pessoas sobre a prepotência desses homens. E estava falando também que os irmãos estavam não só consolidados, como aceitando, tá? E compactuando com aquilo que esse homem fazia. Então João alerta, porque João sabia que mais tarde aquilo se tornaria algo comum. No tempo apostólico, isso não existia. Por quê? Porque no tempo apostólico, tudo em comum que eles tinham era o amor e a comunhão. A igreja primitiva, que muitas pessoas gostam de pregar hoje, mas não vivem, é a igreja que vivia em amor, em comunhão, em partir do pão. É isso que os apóstolos faziam. E aqui estava acontecendo totalmente o contrário. Então João está alertando as pessoas sobre a presunção desse homem. Tá? E ali começa a desaparecer os princípios genuínos sacerdotais e eclesiásticos. Começa a aparecer aquilo que os apóstolos ensinavam, esse homem estava ensinando ao contrário. Essa raiz maligna começa a entrar na igreja. A altivez, a arrogância, entrando com cada vez mais força na igreja. E interessante que João, então, tem esse discernimento, ele entende que essa raiz maligna está chegando, e a preocupação de João era que isso não se espalhasse, não virasse uma praga, mas infelizmente ela virou. Hoje ela é uma realidade. Então o que João faz? Vendo a malícia desse homem, vendo a altivez desse homem, vendo a arrogância desse homem, João então escreve uma carta. Mas a carta de João não é endereçada à igreja. Lembra do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo endereçava a carta dele à igreja de Gálatas, à igreja de Éfeso, mas o apóstolo João não endereça a carta a essa igreja, porque ele sabia que a igreja estava dividida, ele sabia que os discípulos daquela igreja estavam também com seus corações contaminados com arrogância, com altivez. Ele sabia que aquelas pessoas estavam se tornando pessoas altivas. Então João ele escreve essa carta a quem? A Gaio. Essa carta não é endereçada à igreja, porque ele sabia que essa carta não ia bater bem ali. Então João envia essa carta a Gaio. E quem é Gaio? É um líder. Gaio é um líder. Que tipo de líder você tem sido?
João fala aqui, olha, você é um líder que fala a verdade, é um líder amado, que as pessoas dão bom testemunho de você. Amém? Diferente de Diotrefes, que era um homem que pensava só nele. A igreja precisa ter líderes assim, irmão, que falem a verdade, porque Jesus só vai transbordar a graça dele na igreja, só vai transbordar o amor do Pai quando a igreja falar a verdade. Amém? Para ser transbordado algo sobrenatural na igreja, a igreja precisa viver a verdade. Então, João escreve essa carta a Gaio, e Gaio, então, quando a gente descobre quem era esse homem, quem era esse líder, quem era esse obreiro, esse tipo de igreja, nós falamos já do tipo de igreja de Diotrefes, agora vamos falar desse tipo de igreja Gaio. Ele era um obreiro fiel. Ele era um obreiro que vivia a verdade, ele era um obreiro que as pessoas davam testemunhos do amor dele para com as pessoas. Ao contrário de Diotrefes, ele recebia as pessoas, ele acolhia as pessoas. E eu pergunto, esse tem sido seu papel? Você tem agido dessa forma? Isso é uma igreja, isso é a igreja, ele acolhia as pessoas. A palavra diz que ele era hospitaleiro, então a gente entende que Gaio tinha uma condição financeira razoável, porque ele recebia as pessoas na sua casa, ele era hospitaleiro, ele abria a porta da sua casa para receber as pessoas, porque Gaio, ele tinha um espírito altruísta, um amor altruísta. E sabe de quem ele é antítipo? Antítipo de Cristo, porque o amor de Cristo era um amor altruísta, maior do que todos, é claro. E Gaio, ele representava Cristo aqui nessa carta de João, ele representa Cristo. Então eu pergunto a você, você representa quem? Diotrefes ou Gaio? Amém? Então ele era hospitaleiro, ele recebia as pessoas na sua casa. Sinto falta disso, irmão, de pessoas hospitaleiras, de pessoas altruístas, de pessoas... Eu fui convertido numa época em que os líderes vinham de fora pregar, ele ficava na casa das pessoas. Era uma liderança mais simples. Hoje, os líderes, quando vêm de fora pregar, eles querem ficar em pousadas em hotel 5 estrelas. É uma arrogância. E também não encontra mais pessoas hospitaleiras como Gaio, que abria a porta da sua casa para receber a liderança, lógico, com discernimento. A gente não vê mais esse espírito altruísmo na igreja, esse espírito de amor altruísta. Então, eu separei algumas coisas aqui. Veja, por exemplo, Gaio, ele confortava as pessoas. Você é um líder que conforta as pessoas? Gaio, ele motivava as pessoas. Por isso que ele chamava a atenção de João, por isso que João amava Gaio. Gaio valorizava as pessoas. Meu irmão, você não pode escolher tipos de ovelha para você valorizar, para você motivar ou para você confortar, porque a ovelha tem mais ou menos. As ovelhas não são nossas, as ovelhas são de Cristo. Por isso tem que ser bem tratado. O amor e a graça tem que continuar sendo mostrado na igreja. Por que as pessoas entram e saem da igreja hoje? Porque não vê mais o amor e a graça transbordando. Ao contrário de que muita gente pensa, a graça, irmão, ela exorta sim. Porque quando uma pessoa entra na igreja, que ela está toda errada, que ela começa a ser bem tratada, a ser amada na igreja, ela se constrange. Isso é um confronto dentro dela, ela se constrange. Eu não posso continuar pecando. Essas pessoas me amam. Deus distribuiu o amor dele por essas pessoas para mim. Então a pessoa começa a se confortar. Então a graça, ela confronta a pessoa sim, ela exorta a pessoa. A melhor maneira de você exortar a pessoa é em graça e em amor, querido. Eu tenho um filho, 17 anos, que ele era totalmente dependente de mim. E eu comecei a entender que eu precisava fazer ele crescer, que eu precisava fazer ele andar, que eu precisava motivar, eu precisava valorizar ele. Então o que eu fiz? Eu comecei a mandar ele sair para pagar algumas contas, pegar ônibus para ir para algum lugar de que ele não sabia. Eu sabia do risco que eu passava, eu ficava com medo daquilo ali, de acontecer alguma coisa com ele, mas eu não podia alienar o meu filho. Eu tinha que fazer meu filho crescer, eu tinha que fazer meu filho flutuar. Líderes têm que fazer as ovelhas crescer, flutuar. Líder age como Gaio. Liderados, lidera outros, porque você aprende e você ensina. Que tipo de igreja você tem sido? A igreja de Diotrefes? Isso não é só para um líder, isso é para você que é liderado também. Ou você tem sido uma igreja Gaio, que faz as pessoas crescerem, que faz as pessoas andarem, que distribui, que abre a hospitalidade do seu coração, como Gaio abria para as pessoas. Que tipo de igreja você tem sido, querido? Jesus reduziu os mandamentos a 2. Amai a Ele, a Deus, acima de todas as coisas, amar o seu próximo como a si mesmo. Isso está a igreja. A essência da igreja está nisso. Amém, querido? Que nessa tarde você possa entender qual é o seu papel. Deus não olha para a terra e vê líderes, vê pastores, diáconos, apóstolos. Deus olha e vê ovelhas. Qual é o seu papel, querido? Que tipo de igreja você tem sido? A igreja Gaio ou a igreja de Diotrefes? Que esse espírito altruísmo, de amor de Gaio,
nasça sobre o teu coração, redundantemente, com toda a força nesse teu coração, para que as pessoas possam olhar para você e dizer, assim como João falou daquele homem, possam falar de você também. Eu profetizo sobre a tua vida. Shalom, querido, um espírito de gás sobre você. Que Deus te abençoe.